Meu caro Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, minha cara Teresa Leal Coelho, cabeça de lista pelo Círculo de Santarém, minha cara Patrícia Fonseca, número 1, independente, indicada pelo CDS para a lista de Santarém, Senhor Presidente da Câmara de Santarém, Senhores Presidentes de Câmara e Senhoras Presidentes de Câmara, autarcas, candidatos, deputados europeus, dirigentes nacionais, Senhor Presidente da CAP, Senhor Secretário-Geral da CAP, minhas amigas e meus amigos. Boa noite, Ribatejo! Vocês não fazem ideia do mar de gente que se vê daqui. É mais gente do que a coligação algum dia esperou. É muita gente em Santarém. É muito bom sinal. Obrigado por estarem tantos. Permitam-me começar por fazer uma saudação à Teresa Leal Coelho, cabeça de lista. Nós somos amigos antes e para além da política. Mas eu gostava de salientar duas qualidades que ela tem e que são importantes em política. É leal, como o próprio nome indica, e tem independência de personalidade, caráter e pensamento. E a política precisa disso. Depois quero fazer uma saudação à Patrícia Fonseca. Esta coligação é uma coligação do PSD com o CDS que tem candidatos independentes. Ao CDS competia indicar um independente elegível em Santarém. Queria dizer-vos que o percurso que fiz até chegar à engenheira Patrícia Fonseca se explica de forma simples. Procurar quem fosse barra em agricultura, quem soubesse da poda quando está a falar de política agrícola, quem tivesse desde sempre a sua vida ligada aos agricultores, à política agrícola e aos investimentos na agricultura. Quis ter no grupo parlamentar uma especialista também nesta área e aproveitar para trazer para a política quem até hoje não teve filiação, nem lhe pedi, e quem até hoje nunca tinha sido candidata a uma eleição. Especializar, qualificar, renovar. Por isso, é um contributo importante para que na Assembleia da República haja mais gente do mundo rural e para o mundo rural. Sem mundo rural, Portugal nunca será um país equilibrado. Permitam-me também uma saudação aos donos da casa, que são mais do que isso. Ao Presidente da CAP e ao Secretário-Geral da CAP, João Machado e Luís Mira. Também somos amigos há muitos anos. Todo o país conhece desde Rio Maior o que a CAP fez pela democracia e pela propriedade privada. Eu queria agradecer-vos a ajuda e o apoio
em tantas circunstâncias ao longo dos anos, na melhor formação das políticas públicas que servem à agricultura. E queria também agradecer-vos outra coisa: o empenho e o compromisso na concertação social, onde se conseguem os acordos que fazem progredir as nações e melhorar a vida dos trabalhadores no quadro do que é possível progredir na situação das empresas. A propósito do espírito de concertação social, que é o espírito da negociação, que é o espírito do compromisso, que é o espírito do diálogo, com resultados e com frutos, não posso deixar de vos dizer que a campanha do líder do maior partido da oposição se tem caracterizado, por um lado, pela demagogia, por outro, pelo radicalismo. Vou dar-vos um exemplo do que é demagogia, sendo até extraordinário que numa frase que dura 30 segundos a dizer, o Dr. António Costa tenha conseguido faltar 3 vezes à verdade. É obra. E vou socorrer-me de um mantra que fez história na política portuguesa entre o Dr. Mário Soares e o Dr. Álvaro Cunhal. Diz o Dr. António Costa: o país não cresceu. Olhe que não, Dr. António Costa, olhe que não. Portugal está a crescer 1,5%. Diz ele: não há mais emprego. Olhe que não, Dr. António Costa, olhe que não. 230 mil empregos criados desde o início de 2013. Diz ele: não há mais investimento. Olhe que não, Dr. António Costa, olhe que não. O investimento está a subir 4%, segundo o indicador mais prudente. Faltar à verdade não acrescenta um voto ao Dr. António Costa. Assusta. Quanto à posição radical que tem assumido, gostaria também de vos dizer que as últimas declarações do secretário-geral do PS, enquanto candidato a primeiro-ministro, revelam de facto uma deriva para o radicalismo. Dr. António Costa, não é razoável uma pessoa dizer que vota contra um orçamento de Estado que não conhece. Dr. António Costa, não é razoável um candidato a primeiro-ministro não respeitar a vontade popular. Então, no primeiro orçamento de Estado, logo a seguir à votação do povo, começa o bota abaixo. O eleitorado português não é radical, é moderado. Não é extremista, é central. Sabe avaliar as diferenças, faz as suas escolhas e espera, depois, dos partidos políticos, sentido de Estado e sentido de compromisso. Não quer radicalismos que só podem conduzir à instabilidade. Quanto mais o Dr. António Costa ameaçar com a instabilidade, mais nós devemos pedir ao nosso povo que vá votar para garantir a estabilidade, que por sua vez garante a confiança, confiança que garante o investimento, investimento que garante o emprego, ou seja, os próximos 4 anos podem ser melhores.
O Dr. António Costa dizia há dias que era contra a confrontação permanente na ação política no nosso país. Totalmente de acordo. O problema é que, 2 dias depois, o mesmo Dr. António Costa, na mesma semana, declara votar contra um orçamento que não conhece e recusa sentar-se à mesa para encontrar um compromisso que garanta a integridade das pensões de hoje e a sustentabilidade das pensões de amanhã. Em que ficamos, Dr. António Costa? Minhas amigas e meus amigos, uma palavra sobre agricultura, naturalmente. Todos se lembram do pesadelo que foi o consulado anterior em matéria de política agrícola. Eles não queriam investimento na agricultura porque não acreditavam nos agricultores e consideravam a agricultura uma coisa do passado. Lembram-se do que foi o desastre do parcelário agrícola deixado pelos socialistas. Até herdades agrícolas havia em cima da via do Infante. Foi preciso, com a ajuda das associações de agricultores e das confederações, refazer o parcelário. Hoje, os agricultores podem ter a certeza que a incompetência dos socialistas não prejudica o seu direito a receber fundos europeus. Mas Portugal ainda hoje está a pagar multas de dezenas de milhões de euros pela incapacidade dos socialistas cumprirem o básico, fazer um parcelário agrícola bem feito. Lembram-se do que era o PRODER segundo Jaime Silva, Programa de Desenvolvimento Rural para não usar e não investir. Fundos europeus para devolver a Bruxelas ou deixar no Terreiro de Passos. Nós tivemos que tomar conta, no governo de coligação, de um PRODER que começou tarde e começou mal. Qual foi o resultado? Não falhámos os compromissos de confiança com os agricultores e o PRODER recuperou, terminou com uma execução de 100%, 6 meses antes do final do programa. Lembram-se da negociação da nova política agrícola comum, em que também é justo lembrar que tivemos a ajuda do então Presidente da Comissão Europeia. Eram mais países à mesa e menos dinheiro para distribuir. O envelope português foi um envelope bastante positivo. Pela primeira vez, no primeiro pilar, os agricultores, sobretudo os muito pequenos agricultores, terão uma ajuda ao rendimento que é certa e segura, faça sol ou faça chuva. E no segundo pilar, foi possível manter níveis de investimento importantes e ter um envelope suplementar para Portugal de 500 milhões de euros. Prestou-se um bom serviço ao futuro da agricultura no nosso país. E vocês bem se lembram do que era a vida com os socialistas a governar a agricultura. Não pagavam a tempo, não pagavam a horas, não publicavam os regulamentos, não abriam as candidaturas, não avaliavam as candidaturas, não decidiam os investimentos e acabavam a devolver o dinheiro a Bruxelas. É uma vergonha e nós não queremos que isso volte. Minhas amigas e meus amigos, o relógio tem as suas leis e eu quero cumpri-las. Os próximos 4 anos, porque os portugueses foram capazes de fazer um enorme esforço para resolver o problema que os socialistas deixaram, nunca nos esqueçamos. Foram eles que pediram o resgate, foram eles que trouxeram a Troika, foram eles que assinaram o memorando e foram eles os responsáveis pela recessão que vinha associada a tudo isto.
Há uma coisa que esta coligação garante, e a evolução do discurso e das propostas do Partido Socialista não garante coisa nenhuma. É que não voltaremos a ter troicas nem resgates em Portugal. Podemos ter 4 anos com recuperação de rendimentos, feita de forma gradual, mantendo os pés assentes na terra. Nós podemos e devemos recuperar, ano após ano, o que tinha sido perdido nos salários da administração pública. Já o estamos a fazer e vamos continuar a fazer. Nós podemos e devemos eliminar, ano após ano, e cada ano mais, a sobretaxa de IRS. E desmentir-se-á, assim, uma velha lei da política fiscal. Dizia-se que os aumentos de impostos nunca voltam para trás. Nós fazemos questão de fazer voltar atrás uma sobretaxa que nós sempre consideramos a medida mais injusta que a situação de resgate nos obrigou a tomar. Poderemos continuar e melhorar a política de apoio à família, tanto no quociente familiar em IRS, ajudando mais as famílias que têm filhos e, portanto, maiores despesas familiares, reintroduzindo o abono de família no 4º e 5º escalão que outros retiraram e garantindo a integridade das pensões, porque, como se lembram, foram outros que criaram a contribuição extraordinária de solidariedade e nós sempre dissemos que ela terminaria no nosso mandato para não regressar. Tudo isto é possível. Recuperar rendimentos porque vamos moderar o IRS, acentuar o investimento e a criação de emprego porque faremos a redução progressiva do IRC, melhorar os rendimentos na função pública, gradualmente, apoiar as famílias e melhorar as políticas de apoio à família, tanto na área social como na área fiscal, ter medidas ativas de emprego que ajudem a acelerar a recuperação do emprego. Tudo isto é possível se houver estabilidade, se houver confiança e se Portugal não regressar à instabilidade e à perda de confiança. O que eu vos peço até 4 de outubro é que saibam ir ter com os eleitores, falar à inteligência e ao coração de cada uma e de cada um dos nossos compatriotas, saber ouvir as suas dúvidas, saber ouvir as suas críticas, saber explicar o que sucedeu em 2011 e o que é governar uma casa a arder. E o que é extraordinário, que é ter um povo e servir uma nação que foi capaz de desmentir todos os prognósticos pessimistas e fechar o contrato com a Troika no primeiro momento, não pedir mais dinheiro, não pedir mais tempo, não pedir o segundo resgate, antecipar o pagamento ao FMI para poupar nos juros, ter acesso à flexibilidade europeia, um déficit abaixo de 3% e um ciclo económico com crescimento a subir, investimento a disparar, exportações a bater recordes e criação de emprego a melhorar. É tudo isto que está em causa. Não se metam em aventuras, confiem no que é confiável, confiem no que é razoável, confiem no que é responsável. Provas dadas para superar o resgate, nós temos. Provas dadas para levar Portugal ao resgate, o PS tem. Viva o Ribatejo! Viva a agricultura! Viva Portugal!